O nosso entrevistador, Nuno Nunes, ele é indigenista, filósofo, mestre em educação e comunicação e doutorando em planejamento territorial. Já o nosso entrevistado, Júnior Nicásio Farias, é indígena da etnia Wapchana, e advogado do Conselho Indígena de Roraima, CI. Nuno, agora é contigo. E lembramos que nos últimos 20 minutos o nosso entrevistador abrirá para as perguntas para a plateia. Contigo. Câmbio. Funcionando aqui. Bom dia a todas, todos, todes. Vamos lá, gente. Bom dia. Estamos começando. Isso aí. Muita energia na nossa Semana de Meio Ambiente. Eu sou também membro da comunidade da UFSC, que é um orgulho imenso estar aqui. Eu sou matrícula 991, isso quer dizer milênio passado. Me graduei em filosofia aqui. Desde a graduação já ocupo o espaço do indigenismo, aqui com o Museu Universitário da Universidade Federal, que tem uma atuação em etnologia, com povos indígenas, e ali eu já ingressei. Daqui do Sul, saí para fazer uma atividade como indigenista, e um prazer imenso tê-lo aqui, Júnior Nicásio, nessa alma mater de todos nós, Universidade Federal, gratuita, de qualidade, e nesse auditório onde tivemos muitas lutas como estudante, eu participei, para manter essa universidade assim, gratuita, de qualidade, pública, com todas presentes. Então, um prazer tê-lo aqui. Vamos começar o nosso bate-papo. E antes eu queria só fazer uma tomada aqui de conceitos. Minha graduação é em filosofia, então aguentem, né, que vão dar uma filosofada aqui, que é o seguinte: a Semana do Meio Ambiente. Mas o que é o meio ambiente? O indigenismo me ensinou, quando trabalha com outros povos, a gente tem que ser diplomata, né? Tem que entrar numa diplomacia, né? São povos dentro do território da nossa mesma nação, né? Mas temos que ser diplomatas, temos que respeitar a cultura, a língua, a tradição, né? Isso está na Constituição Federal, né? O Júnior vai explicar isso melhor do que todos nós aqui. Mas tem uma coisa que é, quando a gente vai lidando, a gente tem que saber a língua do outro, e para lidar com a língua do outro, a gente tem que saber a nossa língua também, os nossos conceitos de onde vieram. Então, o meio ambiente parece que é uma coisa assim que a gente fala, está aqui no meio, está entre nós, é o que a gente vive aqui e tal. Só que ele é mais profundo, né? Meio vem de método, e ambiente vem de ambos. Ambos, ir, que quer dizer ir e vir. Então, quando a gente fala meio ambiente, está falando de método de ir e vir. Aí complica, mas é bem simples. A gente está na discussão se somos modernos, se somos pós-modernos, né? Moderno é método odierno, o método de hoje, o modo de hoje. E quando a gente fala em meio ambiente, está falando de um método que ele vai para o futuro, volta, vai para o passado, volta. Então, ele é mais longo do que o hoje. Então, com isso, eu queria abrir aqui a nossa conversa. Vamos conversar sobre o passado, o presente e o futuro. E nada melhor do que os povos indígenas que nos ensinam isso a todo momento. Então, Júnior, por favor, se apresente para nós aí a sua origem, sua aldeia, sua terra indígena, seu território, como é que tu nasceu, a sua língua, seu povo. Vamos começar por aí. Olá, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Nuno. Bom dia, professores. Meu nome é Júnior Nicásio, eu sou do povo Wapchana. Eu moro no estado de Roraima. A minha terra indígena chama Manuapinhum, fica ali na fronteira com a Guiana. O Brasil é Guiana, a gente ali fica banhado pelo rio, a minha comunidade. Bem, essa foto aqui é o Malocão comunitário onde eu moro, né? Onde é feitas as reuniões comunitárias, as assembleias comunitárias, onde é uma instância de decisão
a comunidade se reúne mensalmente para tomar uma decisão que envolve a coletividade. E também outros assuntos que envolvem ali a comunidade, a casa extraordinária. Então, isso aqui é o Malacão nosso comunitário, onde moro, né? Então, é lá que a gente toma as nossas decisões sobre o futuro da comunidade e nossa terra indígena. Bem, eu nasci na comunidade do Pinhum, né? Meus pais são da etnia Wapixana. A minha terra indígena foi demarcada no ano de 82, né? Na década de 80, antes da Constituição Federal de 88. Ali já estava entre a extinção da SPI e formando a FUNAI hoje, que é a Fundação Nacional do Índio, né? Então, nossa terra ela foi demarcada, o meu povo wapixana, naquela época, né, toda a ideia que o Estatuto do Índio pregava, que o índio ia integrar, então demarcaram um território bem pequeno para nós. A gente chama um território demarcado em ilhas, né? Então, meu território indígena, dos meus pais, dos meus avós, foram demarcados em uma pequena porção de terra que engloba várias fazendas, municípios, né? A nossa terra é muito maior, né? O nosso território, o Wapixana, era muito maior. Então, a gente sofreu, desde a década de 50, né? A gente via migrando, né? Nosso território, onde hoje é a capital de Roraima, Boa Vista, era o nosso território antigamente, né? E por questões de invasões, de doença, a gente acabava se afastando, né? Então, o meu povo, principalmente lá em Roraima Wapixana, foi um dos povos também que morreu muita gente por causa das gripes e doenças, né? A gente perdeu muito, a gente chama parentes nossos, né, que foram extintos, né? Principalmente pela gripe, pela malária e também pelo início do garimpo ilegal no território. Então, a gente lá, eu moro, meus pais moram, e depois saí para a cidade, né, já para poder estudar. Eu sou formado, além da formação de Direito, sou formado em Técnica Agropecuária. Lá em Roraima, a gente tem uma escola particular indígena, que forma lideranças, né, que as lideranças do Estado de Roraima decidiram, com o objetivo de continuar a formação de líderes, né? Então, criaram uma escola especificamente para formação de novas lideranças indígenas, que chama, né? Então, me formei nessa escola, na agropecuária, e depois, em 2017, já ingressei na Universidade Federal, sou formado na Universidade Federal de Roraima, na área do Direito, né? Então, saí da comunidade especificamente para poder estudar e me formar em Direito, para poder ajudar o meu povo na luta por direitos, né? Então, basicamente, essa é a minha trajetória de vida entre comunidades e cidades, né? Então, mantenho um contato permanente com a minha comunidade, com alguns projetos, mas a minha relação hoje é isso. Falo minha língua wapixana, né, que é a minha etnia, preservo os costumes culturais do meu povo, né? Embora morar na cidade, não deixo de exercer a minha identidade cultural, que é a principal, que marca a minha vida, a minha história do meu povo, né? Júnior, das 274 línguas indígenas que esse país tem, segundo o último IBGE de 2010, né, vamos ver aí se tem alguma surpresa no próximo censo do IBGE, né? São 305 etnias, né? Então, lá na tua terra indígena, a língua wapixana, tem mais alguma outra língua que é falada? Tem mais alguma outra etnia? E eu queria que tu comentasse também onde que é na organização linguística a origem da tua língua. Tupi, Gê, Macro-Gê, Caribe, como é que funciona isso aí? Sim, a terra indígena onde eu moro, que é Manaupinhum, existe só dois povos, que é a Macuxi e o Wapixana. Na terra indígena, a predominância maior é do Wapixana, que é o território nosso, né? A gente está do lado do Brasil e do lado da Guiana. A maioria, meu povo wapixana, fica do lado da Guiana por questão ali da questão da fronteira, né? Antigamente, a gente tem comunidades que ficam do lado, tem uma relação muito próxima. Por exemplo, eu tenho parentes que moram na Guiana, né? A gente só está dividido por fronteira, mas muito mais tempo a gente tem uma relação muito forte, né? Lá eles têm uma relação com o país deles. Bem, em Roraima, lá existem 8 povos, né? No estado de Roraima, né? Que é Macuxi, Wapixana, Waiwai, Yanomami, Patamona, Sapará, Taurepang, né? Igaricó. São os povos que moram no estado de Roraima, que é a predominância maior.
onde o estado de Morambo que eu resido, né? Então, a predominância maior desses povos que ali também residem. Então, o Yanomami, um dos povos maiores que existem em Roraima, é Macuxi, né? Que existe mais, e o povo Yanomami também do lado do estado de Roraima. Existe também no lado do Amazonas, Yanomami, mas também a maior parte também mora em Roraima, os Yanomamis. Perfeito. Desses 8 povos, só em Roraima, fazem parte da bacia amazônica, né? A grande floresta amazônica, tão protegida e tão ameaçada ao mesmo tempo, né? Como que é a luta do movimento de todos esses povos para proteger o território de vocês? Conta um pouco dessa história, inclusive do CIR, o Conselho Indígena de Roraima, né? Que é das primeiras organizações indígenas, né, a tomar frente, né, da proteção. Sim. Esqueci de responder a pergunta. O meu povo faz parte do tronco Aruac, né, que é um tronco maior que existe na Amazônia. Então, a Pixana faz parte desse tronco maior, né, que é Aruac. Vou passar mais um vídeo. Aqui também outra comunidade em Roraima, né, que é uma comunidade chamada Maturuca. Maturuca fica na terra indígena Raposa Serra do Sol, né, que a gente chama o coração da luta dos povos de Roraima. Daqui da década de 70, que os povos indígenas de Roraima se mobilizaram, criaram a primeira assembleia, e dali na década de 70 que começou a luta pela demarcação em área contínua da Raposa Serra do Sol. Por que eu faço esse recorte? Porque o meu povo tem um território demarcado em ilhas, né? Então, a Raposa Serra do Sol, ela marca aquela divisão de lutar pelo território, mesmo muito antes da Constituição Federal de 88, que dizia que é território indígena, que é demarcado conforme a própria comunidade decidiu. O próprio Estado, o governo, foi lá na comunidade e disse, olha, para demarcar mais rápido, a gente precisa só esse território para vocês, com aquele mesmo discurso que antes pregava para outras terras indígenas que foram demarcadas. O povo da Raposa Serra do Sol foi diferente. Não, a gente não quer esse tipo de demarcação para o nosso território. Então, daqui da década de 70, da comunidade de Maturuca, que começou toda a trajetória de luta para a demarcação da Raposa Serra do Sol, que durou 35 anos de todo o processo de mobilização, de todo o processo de lutas, né, até chegar no STF em 2019, que a Raposa Serra do Sol foi, de fato, o Poder Judiciário determinou que aquela demarcação respeita a Constituição Federal, é constitucional. Então, esse Malocão aqui tem uma história muito interessante também, né? Lá em Roraima, a gente tem uma luta muito, hoje, atualmente, além de todo o processo que a gente sofreu, né, além da pressão cultural que a gente sofreu bastante, do processo que a gente vem enfrentando, hoje o nosso enfrentamento maior é contra o garimpo ilegal. Por exemplo, nós, na Raposa Serra do Sol e na terra de Yanomami, a gente enfrenta o avanço muito forte do garimpo nesses últimos quase 3 anos que o garimpo tem avançado nas nossas comunidades. Raposa Serra do Sol, por exemplo, em 2019, entraram na Raposa Serra do Sol mais de 4.000 garimpeiros, né? Garimpos ilegais que se instalaram dentro de comunidades indígenas, ali ao redor próprio, né? Próximas às comunidades. Só na terra de Yanomami são mais de 25 mil garimpeiros, né? Com toda a estrutura que existe para abastecer o garimpo. A gente imagina 25 mil pessoas. É uma cidade no meu estado, um município dentro de uma terra indígena de forma legal. É toda uma estrutura. Existe desde um supermercado, um mercantil, desde a internet, desde o atendimento odontológico. Então, existe essas cidades currutelas que a gente chama de ilegais dentro da terra indígena. Então, nosso processo de enfrentamento porque com base do termo meio ambiente, né, a gente luta para que esse meio ambiente seja, de fato, né, acessível para nossas comunidades. Então, hoje, nosso enfrentamento maior é impedir que invasores, garimpeiros possam tomar de conta do nosso território, poluindo água, floresta, serras, né? Perfeito. Júnior, já entrando nessa questão maior de ameaças como garimpo, agronegócio, que tentam desconstituir a terra indígena, não só nas suas características ambientais, né, culturais, étnicas, mas jurídicas. Né, os ataques, como tu comentou, do Raposa Serra do Sol, que gerou o processo no STF, né, eu queria que tu comentasse a tua entrada no universo do direito e todo esse contexto, a partir da tua percepção do direito, dessas
desses direitos constituídos, né, dos povos indígenas e as ameaças a esses direitos que íamos ter, né, o julgamento no dia 23 de junho, né, e foi adiado mais uma vez. Então, esse contexto aí tu poderia trazer para nós? Só, novamente, falando sobre as fotos, aqui é a vista da minha comunidade, né? Do lado para cima é a Guiana, é o país vizinho que faz fronteira. Essa aqui é onde que eu moro, o Malocão, é a comunidade organizada na terra indígena Manoa-Pium, né? Aqui é o rio Itacutu, que faz fronteira. Isso aqui é a comunidade que eu moro. Bem, como eu falei, a gente tem um processo lá em Roraima, um processo de invasão do nosso território, de negação dos nossos direitos. É uma questão muito histórica, né? A gente sempre analisa, a minha opinião, a gente tem um enfrentamento há mais de 500 anos, né, que o povo indígena tem sentido esse enfrentamento. Então, um processo de querer dizimar os povos indígenas. Por exemplo, em Roraima foram vários povos indígenas que foram extintos, né? Por exemplo, lá em Boa Vista tem um bairro chamado Paraviana. Paraviana é um povo que foi extinto, né, por causa da invasão do seu território ali na parte da cidade de Boa Vista. E recebe o nome de um bairro mais nobre da cidade de Boa Vista. Paraviana é um povo que foi morto pelos invasores, né? Bem, todo esse processo histórico de 1500 para cá, a gente vem acumulando vários ataques, né? O enfrentamento do próprio governo de várias frentes, né? Primeiro veio um enfrentamento para negar a nossa cultura, né? Através de implantação de modelo de ensinamento diferente de nós. Por exemplo, da minha comunidade, desde a década de 70, e toda em Roraima, uma forma de educação escolar diferenciada, uma educação escolar de forma muito ruim para os povos indígenas. Por exemplo, meus pais, por exemplo, não podiam falar o Apixana dentro da escola, porque professores diziam que a língua Apixana era algo que não podia ser falado na escola. Então, a gente tinha um processo da própria negação da nossa identidade, né? Até mesmo ali, sendo um argumento do governo que isso era uma coisa legal. Por exemplo, o Estatuto do Índio dizia isso, né, de 73, que era uma das antes da Constituição Federal de 88, falava que o índio tinha que estar em um processo de transição, né? Era um índio silvícola, né? A gente era visto não como uma pessoa. Eu não falo isso há 1500. Recentemente, em 70, ainda nos olha como uma forma de silvícola, né? Essa expressão silvícola, a expressão índio, né? A gente não usa mais esses termos porque eles configuram um preconceito ainda que existe dentro da sociedade, mas também das instituições que olham com esse olhar de inferioridade, né? Então, o Estatuto do Índio, por mais que ele ainda está em vigor, não foi ainda extinto, né? Está em vigor, a gente tem essas expressões muito ruins para nós. E com a Constituição Federal de 88 já muda todo esse olhar, o próprio governo já muda, mas também através de um movimento de 87, né? Lideranças do Brasil todo foram para Brasília fazer incidência, né, lá com os parlamentares, para dizer que a questão cultural dos direitos dos povos indígenas é uma questão de direito fundamental também, que o próprio Estado tinha que olhar de forma diferente, né? Não por privilégio, mas por questão também que a garantia dos povos indígenas também é uma garantia importante para que a gente pudesse viver em nosso território. A garantia ao território demarcados, né? Um direito originário, né, que é um direito fundamental que é garantido na Constituição Federal de 88, no artigo 231, que fala que é um direito à terra, né? Porque nossos territórios tomados por invasores, a gente sendo expulso do nosso território. Então, a ideia da própria Constituição Federal é garantir esse nosso território, que foi uma das vitórias nossas. Também o direito à diferença cultural, né? Por exemplo, a gente ser indígena onde a gente quiser, independente se a gente está vestindo uma roupa, um bem material, isso não nos deixa de ser indígena, né? Porque esse processo de dizer, olha, você é indígena porque você usa um traje, ou porque você vende aquele olhar indígena, a figura lá do mato, aquela visão mais romântica de um índio selvagem e tal, essas coisas. Mas não, a gente tem, dentro da própria cultura indígena, um processo também de transformação, né? Ser indígena, a gente também não está parado no tempo. A gente tem novas tecnologias, novas culturas que a gente também adquire e começa a viver dentro da sociedade sem perder a nossa própria identidade, né? Então, a Constituição Federal de 88 tem avançado muito nesse sentido, né? E a gente tem se esforçado e nos mobilizado
no âmbito do Brasil, para que a letra da Constituição Federal de 88 não fique morta, seja uma letra morta, né? É o que a gente tem visto nos últimos 3 anos, que a própria Constituição Federal tem sido ignorada pelo próprio governo, pelo próprio Estado. Dizer que os indígenas não precisam, aquela expressão que o próprio presidente da República usa, né? Indígenas é como nós, né? A gente quer que a nossa própria identidade seja respeitada, como de qualquer outro, de um negro, de qualquer outra pessoa, da sua própria identidade. Ser aceito como a gente é, em qualquer espaço, independente as nossas diferenças culturais, né? Porque isso é a nossa própria autonomia, a afirmação da nossa identidade, de um mundo, a gente fala em democracia, mas ignorar a identidade do povo indígena imagino que é ferir a democracia também nesse estado tão diverso, né, que é o Brasil. Júnior, dentro desse contexto da luta, a resistência dos povos indígenas pelo direito, a Constituição Federal, né, a Convenção 69, a consulta, né, que é a exigência, né, internacional para que os povos indígenas se seguram, né, também com a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas das Nações Unidas, surgiu uma tese que a gente talvez nem pudesse chamar de tese, né, como uma tese de doutorado, mas um TCC, alguma coisa assim, que chama marco temporal, né? Comenta para nós o que é isso, como isso ameaça os povos indígenas. Bem, eu falei, hoje existem várias legislações no Brasil que tratam sobre a questão indígena. Primeiro tem o Estatuto do Índio de 73, que a gente acha que não presta mais, né, por usar expressões muito pejorativas e ainda preconceituosas, né? E a gente tem a Constituição Federal de 88, que é um avanço muito importante para a defesa dos direitos dos povos indígenas, do artigo 231, 232, que fala sobre o direito originário, ao direito à diferença. E a própria Constituição Federal já fala o direito à consulta, né? E que a Convenção 69 da OIT, ela já aprofunda mais, né? Então, a Convenção 69 da OIT, ela fala sobre o direito de os povos serem consultados, além de outra que virou lei em 2004, né? No Brasil, a Convenção 69 da OIT passa quase, depois de quase uns 20 anos ou 15 anos, que se transforma a lei no Brasil, que hoje é em 2004, né? Além disso, tem a Declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, também, que é a mais recente, né? São legislações que tratam, legislações internacionais que tratam sobre a questão indígena aqui no Brasil. E outros instrumentos internacionais que falam sobre a questão indígena, especificamente do protocolo de consulta, né? Por exemplo, a gente tem um avanço importante, tanto a Constituição Federal de 88, como a própria Convenção 69 do OIT, é o respeito às instituições, né? Além do protocolo de consulta, de o governo consultar os povos indígenas, de uma consulta prévia, né? A gente, historicamente, o governo, o Estado chegou lá impondo algo, né? Impondo uma forma de educação, impondo uma forma de desenvolvimento, para que as comunidades pudessem aceitar. Hoje não, a gente tem uma forma de desenvolvimento sustentável também, né? A gente sempre fala para o governo, a gente não é contra o desenvolvimento sustentável. A gente tem uma alternativa também, que respeita o meio ambiente, que respeita as pessoas, que a gente vê o futuro para frente, né? Respeita a natureza, os rios, a própria natureza. Então, a gente tem um modelo de desenvolvimento sustentável que, durante todo esse processo, deu certo, né? Então, a gente, em Roraima, trabalha com essa questão das sementes tradicionais, de uma alimentação orgânica, né, para os povos indígenas, que isso não é de interesse só dos povos indígenas, é um interesse da sociedade também, né? Que mundo queremos, né? Que mundo a gente está tratando hoje? A gente faz parte dessa natureza, independente. A gente lá em Roraima, a gente usa muito na nossa cultura, que a gente faz parte da natureza, né? A gente não é algo isolado ali para cuidar. Então, a gente está inserido nesse processo. A gente polui o rio, o igarapé, as florestas, automaticamente a gente está próprio nos envenenando. Então, a gente tem essa relação muito forte com a natureza, porque a gente entende que a natureza é importante para a nossa vida presente, né, como foi no passado, também como a nossa vida para o futuro, né? Então, o marco temporal é algo para nós que a gente entende que
surgiu em 2019 com o caso Raposa Serra do Sol, que lá no STF, né, que foi um julgamento bem famoso, né, no Brasil, onde que se discutia a constitucionalidade ou não da Raposa Serra do Sol em área contínua, né. O governo lá do estado questionou esse modelo de demarcação em área contínua, né. Então, e uma das frases ali que é utilizado hoje para que sustentam outra parte, né, sustenta essa tese do marco temporal, no voto do ministro Aires Brito, né, que fala sobre a questão do marco temporal, mas naquele caso específico, né, que a terra indígena não podia mais ser ampliada, que devia existir um marco temporal para que outras terras indígenas pudessem não ser criadas de forma assim, sem ter critérios, né. Então, o voto do ministro a gente vê como uma forma mais específica para a Raposa Serra do Sol. A Raposa Serra não pode ser mais é um voto mais vinculante àquele caso, né. Então, em 2019, já a bancada ruralista, né, eles começam a tramar questões para tentar levantar uma tese para contestar várias demarcações de território indígena no Brasil, né, e a qual foi levantada essa tese do marco temporal, também surgido também do parecer 001 da AGU, né, que era no governo Temer, que ele já lhe usa como também para impedir que as demarcações de território indígena. Enfim, são vários acontecimentos no Brasil que vêm reforçando essa tese do marco temporal. Em geral, a tese do marco temporal, ela diz o seguinte, que a gente tem o direito ao território só a partir de 88, dia 5 de 88, a posse do território. Se a gente tiver um território no dia 5 de outubro, a gente tem o direito ao território. A gente entende que essa tese vai contra a própria Constituição Federal de 88, que ela fala que o direito ao território é um direito originário, né? A Constituição Federal é isso, o direito originário é o território. A forma tradicional de ocupação do território, o dever do Estado de demarcar, né? Do governo para demarcar os territórios indígenas. Então, a tese do marco temporal é confrontar a própria Constituição Federal de 88, né? E mais ainda, é negar as violências que os povos indígenas sofreram, né? Por exemplo, tem comunidades em Roraima, por exemplo, que elas foram tiradas do seu território, né? Pegadas de um território e levadas para outro local, porque ali o fazendeiro ia se instalar. E passado o tempo, as comunidades, pelo processo de luta, começaram a retomar aquele território tradicional, aquele território que foram jogados ali de forma violenta, não se sentiam bem. Então, toda a retomada do território, toda a violência, o marco temporal nega isso. Por isso que a gente defende que o marco temporal é inconstitucional, porque viola o direito à terra, porque acaba o governo escondendo todos os acontecimentos que a gente viveu de violência cultural, de violência física, de destruição das comunidades. Então, a gente reforça isso, que para nós o mais importante é o que diz a Constituição Federal de 88. O julgamento começou, né? A gente teve o voto do relator ministro Fachin, que deu favorável à própria Constituição Federal, aquela teoria do indigenato, né, que também prega, que vários professores, juristas defendem, já o falecido professor, tem o professor Mares que defende muito bem, né, que fala sobre isso. Então, vários juristas reforçam essa teoria do indigenato, que é uma teoria que segue a própria Constituição Federal de 88, né? Por isso que a tese do marco para nós, povos indígenas, é muito grave, né? Isso nos atinge de forma muito violenta, né? A gente está aqui porque só os povos indígenas têm direito a partir de 5 de outubro de 88, né? A gente é um povo diferente, a gente já enxerga ali com um preconceito, né? Um povo que foi totalmente dizimado, destruído, negado. A gente está lutando por um território, um pequeno território, né? Que ainda a gente está lutando pelo Brasil todo, né? Claro que era o território, aqui era o território indígena. Mas negar toda essa história, a gente entende, eu como indígena, como nos tratar de forma diferente, né? De forma bem, que o nosso direito na Constituição Federal não teria sentido, o próprio artigo 231, né? Ter sentido com relação ao direito ao território, o direito à vida, né? Em vários povos indígenas, a gente tem um direito a viver e conforme nosso próprio jeito, né? A gente vive numa democracia, a gente exige isso também, porque nós são nós.
segmento do povo indígena, a gente tem o direito só a partir de 5 de outubro de 88. E que se representa? Então, por isso que a gente é contra essa tese do marco temporal, que é defendido pela bancada ruralista, né? Uma bancada muito forte que tem avançado no Congresso Nacional com várias medidas legislativas contra os nossos direitos. Tu sabe que tu está no estado de Santa Catarina, né, convidado pela Universidade Federal de Santa Catarina, que justamente é o estado sede da discussão do marco temporal hoje, né, como tu lembrou do voto do Fachin no STF, é no caso da terra indígena Laclanochoclen, que é aqui, no Vale do Itajaí, aqui perto de Florianópolis, e o povo Laclanochoclen resistindo, né, há séculos aí a invasão ao seu território, hoje, né, está ali resistindo e mostrando para o mundo inteiro, né, junto com os outros povos indígenas, que é um direito originário, né, a terra indígena, o território indígena. E o Estado, mais uma vez, né, o Estado fazendo esse jogo aqui, o Estado de Santa Catarina fazendo esse jogo em fechar os olhos para esses direitos constituídos. E aí queria contar um caso aqui, que é muitas coisas que nós aprendemos aqui no Estado de Santa Catarina sobre a história dos povos indígenas, a partir da percepção, não dos indígenas, das 3 etnias que temos aqui, né? Caingangue, Laclanochoclen e Guarani, né? Mas sim a partir de uma história dos assassinatos desses povos, que são histórias dos bugreiros. Bugreiros que eram os nomes, né? Um dos nomes dados aos terceirizados do Estado de Santa Catarina, que o Estado pagava diária para pessoas, né, que se organizavam por meio de milícia. E essas milícias, né, no final do século 1800, entravam aqui, para Alfredo Wagner, aqui para perto de Florianópolis, não é muito longe, né, no Vale do Itajaí, e para espantar os indígenas que ali estavam. Só que não era, né, o contrato dizia espantar, né, do território. Hoje a gente chama de esbulho, né, mas na época o governo pagava por orelha, né, por assassinato, e a prova, né, a nota fiscal era quando o assassino trazia as orelhas. Uma situação triste que muitos dos indígenas aqui em Santa Catarina passaram a ser chamados de bugres, né, desrespeitando completamente o direito à sua etnia, o nome da sua etnia, sendo que bugre é um nome do inimigo do italiano lá na Itália, que é o Bulgari, da Bulgária. Não tem nada a ver com nenhum nome de etnia indígena. E ficou na cultura de Santa Catarina, inclusive na minha família, né? Quando eu perguntava para os meus avós se a gente era italiano, alemão, qual é a descendência, os meus avós diziam, nós somos bugres. E não encontrava esses nomes nos livros, né? Então, esse Bulgari da Bulgária é o nome que o italiano e o alemão davam para os inimigos, que chegaram aqui e continuaram com essa guerra, né, de ocupação, de colonização, paga pelo Estado. Mas a gente está mudando isso, Júnior, a gente está mudando isso. Como que a gente está mudando isso? Tu falou da bancada ruralista e os seus advogados. A bancada ruralista, ela está muito presente nos cantos, né, do nosso território. Onde? No sindicato rural, sindicato patronal, porque ali tem um advogado. E esses advogados são formados em universidades como a nossa. Mas a gente está mudando isso. Quando tu vem para cá, tu explica as situações dos povos indígenas, do teu povo, dá uma aula para nós. E eu queria entrar no tema da educação. Júnior, nós temos a bela notícia que o primeiro reitor indígena do Brasil é da Universidade Federal de Roraima. É isso? E temos aqui a presença da nossa vice-reitora. E o professor doutor em agronomia, Jefferson Fernandes do Nascimento, tomou posse do cargo no início de março.
Qual é a importância disso para vocês, povos indígenas? Como eu inicialmente falei, a gente teve um processo da imposição de uma educação, né, que a gente chama de educação não indígena, para nós, desde a Roraima, principalmente da década de 70, uma forma, um modelo de educação que não seguia o nosso jeito, né? Hoje a gente chama de uma educação escolar diferenciada, conforme a nossa forma de aprender dentro da comunidade. Por exemplo, nas comunidades indígenas, hoje a maioria são professores indígenas. Dentro da própria Universidade Federal, foi criado pelo movimento indígena o Instituto Ixquiran, né, que trabalha na linha de licenciatura intercultural, formação de professores indígenas, e também a gestão territorial, gestão de saúde coletiva indígena, são áreas em que na própria Universidade Federal criou para formar indígenas para trabalhar dentro das comunidades, né? E também, depois de tanto processo de incidência, de luta, né? Esse ano teve lá o segundo concurso para professores indígenas em Roraima, depois de um movimento ter travado ali uma luta contra, ali, colocando a proposta para o governo. Enfim, na área da educação a gente teve vários avanços, né? Avanços que foram consequência da própria mobilização do movimento indígena de Roraima, né? O governo lá não chegou, pega aqui a própria universidade, olha, está aqui o Instituto Ixquiran, do jeito que vocês querem. A gente teve um processo também de colocar as nossas também quitações, mas também nossas propostas dentro da própria universidade. Na educação, nas comunidades indígenas, hoje a gente tem várias comunidades têm uma escola, né? Esse foi um ponto importante, que várias escolas têm um professor indígena, que antes de 2000, a maioria era professores não indígenas, né? Que tinha outro modelo de educação. Então, para nós, a gente ocupando esses espaços, né, que também importante para nós, dentro como reitor da própria Universidade Federal, né, a gente considera bem importante também que a própria universidade reconheça isso, a diversidade cultural, né? Por exemplo, também na Universidade Federal teve a primeira, talvez no Brasil, a primeira advogada indígena, né, que é a Joênia Wapichana, que hoje é deputada federal, também, que foi a primeira deputada federal mulher, mas já teve o deputado federal Mário Juruna, pelo São Paulo, também, que foi o primeiro deputado homem, né? Mas a mulher, a doutora Joênia também, que teve outro processo de formação na área da educação dentro da própria universidade. Então, a gente tem avanços significativos. Isso representa que nós, povos indígenas, temos plenas condições também de exercer funções, cargo, em várias áreas, seja a educação, saúde, né? Em qualquer área a gente tem capacidade técnica e conhecimento da nossa realidade para exercer qualquer função dentro do próprio governo, do Estado, dentro dessa linha da questão indígena. E esse ano, a gente está no processo de avaliação, né, da lei de ação afirmativa, né? E essa lei, ela agora tem pesquisas, né, de Ibope, essas pesquisas de opinião, né? Se ela foi boa, se ela foi ruim, porque está todo mundo avaliando, né? Todo mundo fazendo as suas análises. E eu trago uma pergunta para ti: qual é a análise tua, do teu povo, dos povos indígenas, sobre a lei de cotas, né? A lei de ação afirmativa? Ela deve continuar? Não deve? Qual é a importância dela? Faz uma análise para nós, por favor. Bem, essa expressão cotas, a própria sociedade até meio que é preconceituosa, né? Parece que existe segmentos de sociedade diferente aqui no Brasil, mas a gente entende isso como um instrumento, né, de inclusão dos próprios indígenas, nós, povos indígenas, dentro da própria Universidade Federal, uma forma de não dividir pessoas, né, seja indígena ou não indígena, mas a gente entende como uma forma de receber os próprios indígenas dentro do campo da Universidade Federal, em várias outras áreas. Consideramos importante, né, para o avanço do próprio fortalecimento da democracia, do acesso à educação escolar, né, dentro
dentro da própria Universidade Federal, né? A gente é importante manter essas ações afirmativas como forma também de incluir mais indígenas. Claro que a gente tem algumas críticas bem construtivas, né? Por exemplo, dentro da própria Universidade Federal onde que estudo, né? A gente entende que precisa avançar muito mais, né? Nessa questão do acesso, né? Acho que o acesso a gente tem, mas como manter vários acadêmicos indígenas que são uma diversidade de povos. As pessoas do outro lado acham ainda, consideram que por ser indígena parece que todo mundo é igual. O Wapixana é igual com o Macuxi, é igual com o Yanomami. A gente tem diferenças culturais, a gente tem outro modo de pensar, a gente tem um estilo de vida diferente, como que qualquer outro povos, né? Então, o acesso à educação escolar é bem importante, né? Mas muito mais importante como garantir a permanência desses indígenas, nós povos indígenas, dentro da própria Universidade Federal, né? Será que a Universidade Federal ela está pronta para receber um Yanomami? O corpo docente da universidade está pronto para receber o Yanomami, lá, por exemplo, falando em Roraima, um Iekuana, um Sapará, ou um indígena que vai ingressar na área do direito, né? Claro que as universidades seguem regras, tem aquele critério, uma metodologia, mas a gente lá em Roraima, precisamente, a gente vê ainda que lá a gente precisa avançar, né? Ter o acesso e ter o acompanhamento de nós, indígenas, dentro da própria universidade, para garantir que esse indígena possa concluir, né? E ter a forma de aprendizagem não diferenciada, mas também uma adaptação, uma metodologia para que esse acadêmico indígena Yanomami, Wapixana, Macuxi possa concluir o seu curso, né? A gente entende, a gente precisa como trabalhar, como acompanhar, né? Ter pessoas que possam fazer acompanhamento desses acadêmicos indígenas que ingressam, né, na Universidade Federal, porque nos últimos anos a gente viu que teve bastante um pouquinho de desistência, né, na própria universidade, que entraram com cotas, com essas afirmativas pela própria Universidade Federal de Roraima. Mas agora, como manter isso? A gente tem enfrentado isso. Porque a gente vem de uma comunidade para uma cidade que é uma realidade totalmente diferente, né? Então, a gente vem para morar na cidade. Essa é a minha experiência, não foi fácil, né? Uma comunidade a gente vê livre, parece que a gente meio que fica preso, tudo que tem que comprar, você tem que sair na cidade ali, você pode ser assaltado, aquele medo que cria, enfim. É uma cultura diferente que a gente vai ter que se adaptar. Isso faz parte do processo, eu entendo isso, que foi um aprendizado para mim, mas a gente entende que somos um povo diverso, que pensa diferente, e como manter isso. Mas, Bruno, eu acho importante a gente continuar com essas formativas, avançar cada vez mais, né? Dar oportunidade para nós, povos indígenas, dentro da universidade e qualquer outra área, né? Que é importante isso para nós fortalecer o movimento indígena no âmbito do Roraima, Brasil também. Importantíssimo, né? Então, manutenção da lei, das ações afirmativas e ampliação desse direito, né? E porque além de advogadas, né, formam também médicos, enfermeiros, dentistas, indígenas, né? E aí a gente começa a pensar na importância desse atendimento de indígenas na área da saúde para tratar os próprios indígenas, né? Diferente da presença de um não indígena, de outra cultura completamente distante, né? Dos povos indígenas, e já nas suas especificidades, né? Como tu falou, cada um é diferente ali. Imagina um que é o oposto de indígena, né? Na etimologia mesmo. O oposto, o antônimo, né, de indígena é alienígena. Então a gente poderia classificar, né, os que não são indígenas como os alienígenas que descem ali numa terra indígena e tentam lá fazer algum trabalho, alguma função. E na saúde, né, imagina atender uma pessoa que fala só a própria língua, como o caso dos Yanomami, dos Iekuana, que, né, mal falam português, porque também tem o seu território garantido, protegido, e é de recente contato, né, esses povos. Então, eu queria que tu explicasse para nós um pouco como que funciona a saúde indígena, por quê? Qual a importância disso? Além da entrada, né, a importância direta de vocês
se formando e trabalhando na saúde indígena, ela é uma parte do SUS, né? É um direito constituído também, né? Como um SUS específico para povos indígenas. E tem uma secretaria específica dentro do Ministério da Saúde, né? A Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? A CESAI. Então, comenta para nós, por favor, um pouco sobre a saúde indígena. Bem, a CESAI, né, ela foi uma demanda do movimento indígena do Brasil, né, que é desde 2000, nos acampamentos Terra Livre, né, quem já ouviu falar no ATL Brasília, que o movimento indígena do Brasil todo marcha para Brasília e reivindica os direitos. E nesse direito estava a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, criado em 2010, depois de várias mobilizações, que foi criada uma secretaria a partir com o olhar do movimento indígena. Infelizmente, de lá para cá, várias coisas mudaram, né? A questão política, governo. Então, chegamos até hoje com vários retrocessos na área da saúde, né? Bem, em Roraima a gente tem 2 distritos, né? Distrito Yanomami e o Distrito Leste de Roraima, que atende especificamente na saúde indígena. Além da atenção básica pelos municípios, né? E em Roraima, o atendimento também do Estado, que o governo faz. Bem, em Roraima também a gente tem alguns avanços do próprio movimento indígena, que nas comunidades indígenas tem os agentes indígenas de saúde, são os AES, né? São os primeiros que atuam na linha de frente, né? Muito antes da própria CESAI, né? Desde 96, lá em Roraima, tem os AES, agentes de saúde, que cuidam da saúde indígena. São indígenas que têm a formação básica e atuam diretamente na saúde. Bem, por exemplo, a questão é um desafio também, até para o governo. A gente vê que, por exemplo, tem áreas que são áreas de voo, áreas de acesso fluvial, o atendimento também, tem comunidades bem distantes de centros urbanos, né? Como fazer uma remoção, né? Então, a gente tem uma diversidade enorme de atendimento que precisa avançar no atendimento às comunidades indígenas ali em Roraima. No Brasil, principalmente na Amazônia, essa questão geográfica, né? Bem, na área da saúde a gente vê isso como alguns pontos, né? Principalmente a ingerência política nos distritos leste, né? A maioria sendo uma indicação política de coordenadores dos distritos, né? Que acabam atendendo uma demanda específica de um parlamentar. Por exemplo, em Roraima, no Distrito Leste, foram quase 5 coordenadores, quase no período de 1 ano, né? A gente vê como é que 5 coordenadores são trocados e a saúde não avança, né? É a influência muito forte de partidos e de parlamentares, indicações que acabam não avançando a política de atenção à saúde indígena, né? A gente tem insistido muito isso. Nos movimentos que a gente sempre faz, sempre reivindica também o direito de ser consultado, né? A dedicação de coordenadores, de participação mais ativa no controle social, né? No atendimento à saúde, que os recursos realmente sejam mais transparentes, né? Dentro do atendimento às comunidades indígenas. Existe hoje em Roraima, por exemplo, um contrato milionário para a contratação de veículos, né? E o pagamento de pessoal de campo é uma coisa bem pequena, né? É de uma diferença, né? Ter pessoal lá para atendimento e ter um recurso volumoso de contrato para carros, né? Enquanto existe um AS, um enfermeiro, um médico ou 2 médicos para atender um distrito leste de Roraima, que são mais de 40 mil indígenas. Por exemplo, o Distrito Leste tem apenas uma psicóloga, que atende 40 mil indígenas. É impossível, parece, né? Se você analisar que é impossível uma psicóloga atender 40 mil indígenas. E são quase 3 médicos que vão lá apenas uma vez por semana. Então, por isso a gente tem vários também, na própria universidade, né? A gente tem essas ações. A Universidade Federal não chama de cota, né? Mas são vagas que ficam ausentes, né? Como é a palavra certa? Mas a cada ano são 2 vagas que a universidade abre para o curso de medicina, né? A gente, desde 2010, a gente já tem formados vários indígenas como médicos, né, que vão para a comunidade fazer atendimento, né? Também são para direito, também outros cursos. Mas na área da medicina a gente tem também assistido na formação dos indígenas. Mas a gente sabe que ainda
ainda precisa avançar muito no atendimento de profissionais específicos, né, em áreas que ainda não tem nas comunidades indígenas. Por exemplo, em áreas que parece que o pessoal acha que um atendimento psicológico, né? Nas comunidades é preciso ter isso, né? No CI, a organização que eu trabalho, a gente contratou uma psicóloga indígena para atender nossos parentes depois da pós-pandemia, durante a pandemia, que o abalo psicológico foi muito forte, né? Mas no Distrito Leste ainda a demanda é muito frágil, né? Então, uma psicóloga, 2 não é suficiente para atender a demanda que existe, né? Se é a falta de pessoal ou uma forma de atendimento, acho que precisa trabalhar, discutir uma melhor forma de atender as comunidades indígenas de vários campos da saúde, né? E ainda em tempos de pandemia, que vocês, como a gente nas cidades, a gente, né, vai ao posto de saúde, muitos procuram um atendimento privado, mas a gente não tem a tradição, o costume de participar do controle social do posto de saúde, né, da saúde municipal. A gente abandona, né? Não participa dos conselhos de saúde. Vocês têm uma força imensa dentro dos conselhos, desde o local, né? Conselho Local de Saúde, Conselho Distrital de Saúde, e mesmo assim não conseguiram, dentro desse governo atual, né, que enfrentou a pandemia, né, não conseguiram o atendimento conforme a lei manda. Vocês tiveram que entrar na justiça, no STF, né, via a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas, né? Comenta como é que foi essa nova estratégia do movimento indígena com os advogados para defender a própria saúde indígena no tempo de pandemia. Bem, durante a pandemia a gente teve um enfrentamento e perdeu muitas lideranças indígenas em Roraima e no Brasil, né? Infelizmente o governo, tanto do Estado como a própria União, teve bastante ausente no início, né? Em Roraima, por exemplo, as comunidades fizeram várias, se isolaram, né, para evitar sair para a comunidade. O acesso à terra indígena foi limitado para apenas saúde. Várias comunidades bloquearam a entrada de pessoas estranhas, né? E as próprias comunidades fizeram campanhas. O CI fez uma campanha para arrecadar fundos para comprar alimentação e remédios, né? A gente também, com esses fundos, a gente doou ao próprio distrito, né, para apoiar a criação de postos de saúde, por exemplo, na comunidade de difícil acesso, né, para ter um atendimento, ter o oxigênio lá uma comunidade bem afastada, porque não tinha energia, né? A gente teve que comprar um motogerador, um painel solar, para que aquelas comunidades que não queriam ir para a sede do município pudessem ser atendidas na própria comunidade, né? A gente fez uma campanha, e no âmbito do Brasil, a PIB, que é a Articulação dos Povos do Brasil, ingressou com a DPF no STF para obrigar o próprio governo, a União, a atender as comunidades indígenas, né? E agora é mais recente que o governo, através da FUNAI, que comprou cestas básicas, né? Mas já a pandemia ainda continua, mas no ápice da pandemia, comprou recente agora, né? Estava distribuindo cestas básicas, né? Enquanto antes do início, que a gente já precisava de EPIs, máscaras, a gente não tinha, os postos de saúde não tinham uma máscara para dar para a comunidade, né? Então, a gente estava com várias dificuldades. Equipamentos básicos de saúde, né? Então, o único meio que a comunidade teve é fechar para a comunidade, né? Então, a gente tem uma participação muito forte dos agentes de vigilância territorial, que está na foto aqui, né? São agentes parecido com a Univaja, né? Que atua aqui no Vale de Javari, e também os guardiões ali no Maranhão. Então, as comunidades decidiram, se organizaram e fecharam o acesso, né, em várias comunidades. O que o governo fez? Olhou assim, de forma diferente. A própria FUNAI foi lá e disse: olha, vocês têm que sair dessa área, né? O acesso tem que estar aberto para as pessoas. Então, a gente teve um enfrentamento, várias lideranças foram criminalizadas, inclusive algumas lideranças elas foram
a polícia levou para a delegacia para prestar depoimento, por que você estava ali bloqueando a estrada, né? O único meio que a gente encontrou naquele momento para salvar vidas foi fechar as comunidades, né? Porque foi a própria decisão da comunidade, né? Deixar que o marreteiro, o turista, a pessoa não convidada a entrar na comunidade, a gente estava com medo de que a comunidade se contaminasse e perdesse mais gente, né? E a gente perdeu mais de 100 lideranças indígenas dentro das comunidades indígenas que foram mortas pelo Covid-19. Então, a gente tem um enfrentamento muito forte, vários casos, né? Tem várias sequelas atualmente de indígenas que estão agora enfrentando as sequelas do Covid-19, né? Então, a gente teve um problema muito sério na pandemia, né? Então, que a gente isso só demonstrou como é que o atendimento é feito à saúde indígena, né? Então, na pandemia só demonstrou o caos, né? Que já existia, né? O atendimento à saúde. E a gente continuou na batalha, né? Até porque o atual governo ele achou mais interessante, talvez, investir os recursos em compra de cloroquina, que serve para outra doença, né? Talvez no começo ali acreditassem que a cloroquina serviria para Covid-19, né? Mas comprovou-se que não era o caso. E talvez, vamos botar isso talvez bem grande assim, isso foi mais uma notícia falsa, né? Que lançaram para cima da gente, né? A gente fala de fake news hoje, que é discutida em período eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Em como combater essas fake news, essas notícias falsas que circulam pelas redes sociais, nos celulares, né? Pegam muita gente de surpresa e levam a pessoa a acreditar numa falácia, numa coisa que não tem fundo de realidade. A gente sabe que os povos indígenas sofrem disso há 522 anos, né? Das falácias, das mentiras, né? E eu queria que tu comentasse um pouco sobre esses mitos, essas aparências que comentam sobre, né, os indígenas. Como tu comentou, tem uma deputada federal, Joênia Wapichana, né, do teu povo, que representa todos os povos indígenas. Tem outras lideranças que estão em disputa, né, com seus partidos organizados para as próximas eleições serem eleitas, né? A gente tem aqui em Santa Catarina a Querechu Guarani, tem em São Paulo a Sônia Guajajara, que é do Maranhão. Tu falou do Juruna, que é lá do Mato Grosso, né, do Pará, naquela região, e foi eleito por outro estado. Então, tem 1001 estratégias, né, de vocês se apresentarem para a sociedade. Mas, mesmo assim, a sociedade não indígena ainda tem as fake news. Então, como é que vocês lidam com isso, né? Na hora de falar, parece que tem que falar 2 ou 3 vezes para combater, né, essa nuvem de falsidade que existe, para depois as pessoas perceberem mesmo quem são vocês, né? Então, por favor, comenta um pouco sobre essas fake news, depois eu vou trazer uma outra pergunta mais pesada. A gente tem, agora mais recentemente, né, o movimento indígena tem buscado estratégias também para combater informações falsas, qualquer outra informação que é jogada para a sociedade, a própria sociedade e contra os povos indígenas, que diz, olha, é muita terra para pouco o índio, né? É uma das fake news bem mais antigas, que coloca os povos indígenas contra a sociedade, contra os povos indígenas. Então, a gente tem usado isso. Não é muita terra para pouco índio, né? É um discurso de dizer que a gente quer tomar terra dos pequenos produtores. Pelo contrário, né? A gente é um direito constitucional, né? A gente não está criando nenhuma regra à parte, mas que se a gente for fazer uma análise da situação fundiária do Brasil, a gente pode identificar que grandes territórios, terras estão nas mãos de poucas pessoas, né? De latifúndios, infelizmente, no Brasil ainda. Dizer que a terra indígena não é produtiva, né? É uma das informações falsas também que a gente
sempre usa. Por exemplo, em Roraima, em várias Amazônias, tem várias iniciativas produtivas, desde o etnoturismo, né, que é feito. Em Roraima, por exemplo, não é contabilizado pelo próprio governo. Recentemente a gente esteve conversando com o pessoal do IBGE para fazer um levantamento. Por exemplo, a gente lá em Roraima somos os maiores produtores de carne bovina, né, de uma forma bem mais consociada com outros tipos de cultura, né, também respeitando o meio ambiente. Nas comunidades, elas abastecem alguns municípios, né, com carne orgânica, né. Tem também a questão da produção de alimentação orgânica. Aí tem o café de uma comunidade que é orgânico. Tem a própria sementes tradicionais, né? Por exemplo, em Roraima, depois que os fazendeiros saíram, os agricultores saíram da Raposa Serra do Sol, se usou aquele, os indígenas vão passar fome, o Estado vai falir, enfim, o Estado não faliu, os povos da Raposa Serra do Sol não estão morrendo de fome, pelo contrário, né? Produzem alimentos, né? Carne, grãos, né? Dentro do seu próprio território, de forma respeitando o meio ambiente. Então, a gente tem enfrentado vários esses tipos de informações usando as redes sociais também, né? A gente chegou à rede social a como apropriar desse instrumento para mostrar para a sociedade que a gente tem não é o que falam. Infelizmente, a gente tem que mostrar, né? Não era para a gente tentando convencer alguém que a gente tem um direito, que a gente tem um próprio modo de vida, mas a gente também tem esse trabalho de dialogar com a própria sociedade, dizer que olha, a gente tem a nossa cultura, a nossa forma de pensar, a gente também quer não ter espaço, mas também é uma forma de que respeite a nossa cultura, né? É um clamor para que as pessoas nos respeitem o nosso modo de viver, né? E vocês fazem isso muito usando as redes sociais, né? Sim. Os celulares, as câmeras, né? Tudo que, inclusive, é uma das fake news, né? Se usa celular não é indígena. Se vestiu uma roupa, deixou de ser indígena, ou porque é deputado federal, deixou de ser indígena, ou porque é reitor da universidade, deixou de ser macuxi, ou que é advogado, agora deixou de ser indígena. Acho que, me entendo que bens materiais, qualquer outra gente, né? Por exemplo, lá na minha comunidade, né? A gente falamos português, pouquinho, né? Mas falamos wapixana, mas também falamos inglês. Mas a gente não se considera nem como na parte de fronteira como parte da Guiana, nem como um inglês, a gente considera como wapixana, né? Então tem essa nossa identidade mais forte. Da mesma forma que se alguém fala inglês, que a gente sempre usa a expressão, o pessoal fala, ou falou português, não é indígena. Também, se você fala inglês e japonês, vira japonês? Ou, claro que pode se naturalizar, mas automaticamente se mantém essa identidade. Como a gente, né? A gente fala português, usa bem materiais, isso também não impede também, isso não nos tira direitos, né? O direito não está ali escrito na Constituição Federal, olha, se você vestir uma roupa, agora o seu direito à terra, o seu direito à educação escolar diferenciada, você não pode ter mais acesso porque você vestiu uma roupa ali de outro povo, que é o povo não indígena. Então, acho que isso historicamente vem se usado contra os povos indígenas. Perfeito. E vamos abrir para perguntas do nosso pessoal que está assistindo aí também pela internet e quem está aqui na Universidade Federal, Santa Catarina. Eu queria só fazer uma pergunta para te passar já dentro, né, do bloco de perguntadores do público aí. Eu queria sair dessa posição de entrevistador para pegar um pouco mais pesado. A gente tem um livro de um grande responsável pela proteção do nosso território brasileiro, território de fronteira, onde se encaixa a tua terra indígena, né? Onde o teu povo é habitante tradicional, né? Essas situações de fronteiras recentes, onde teve a disputa, né, ali diplomática e tal, como comentou, com a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa, desculpa. E tem um desses responsáveis pela proteção do território que lançou um livro há um tempo atrás. Ele chama Vilas Boas, né?
ainda usa lá nas suas redes sociais o nome general, né, Vilas Boas, apesar de ser proibido. Então, é um general da reserva, Vilas Boas, onde ele comenta que foi entrar numa terra indígena, se não me engano era Yanomami, e uma menina, né, abre aspas aqui, uma menina de uma ONG não deixou ele entrar. E então ele ficou impressionado com aquilo, porque ele é do Exército Brasileiro, general do Exército Brasileiro, não conseguiu entrar, e porque a menina disse que não podia, só com autorização dos indígenas, dos caciques e tal. Então ele não teve acesso a essa terra indígena. E aí ele aponta que isso é um superpoder que está sendo construído no Brasil por organizações não governamentais, que estariam dominando os territórios, terras indígenas, com interesses em mineração para países que financiam essas organizações não governamentais, com interesses na madeira, com interesses, enfim, em mil e uma coisas. E eu pergunto para ele, se o general tem o medo de uma menina de ONG, então a gente está em maus lençóis aqui nesse país com nossa proteção de fronteira, né? Mas isso é só uma forma também de colocar o discurso dele, né, através de uma falácia, né? Se ele está com medo de pessoas, né, de ONG, ele não consegue proteger o nosso território, né? Mas não é isso, foi só uma brincadeira. Mas eu queria perguntar para ti, como que vocês estão lidando com essas fake news também, de que ONGs estariam controlando e interessadas em fazer uma gestão da terra indígena. Inclusive, alguns militares, generais da reserva, apontam que os indígenas estariam interessados em decretar autonomia do seu território e transformar num país. Existe isso mesmo? É real isso ou é mais uma fake news? Bem, como eu falo, a própria Constituição Federal de 88, né, logo no caput, né, ela reconhece que as comunidades têm o direito de se organizarem, né, ter o seu próprio sistema, e isso não vai contra nenhuma legislação, nem contra a soberania do próprio Estado, né. A Constituição Federal garante, olha, as comunidades têm o direito a essa organização social, costumes, línguas e tradições. Então, essa forma de organização, por exemplo, em Roraima, a gente tem várias comunidades têm um sistema, a partir dos seus costumes e tradições, de resolução de conflitos internos, né? Não levam para o poder judiciário, né? Aquele sistema. As comunidades se organizam e punem aquele membro da comunidade. E a gente tem avançado um pouco lá em Roraima, tem criado um pouco de jurisprudência em 2 casos, né? Em que chegou até a segunda instância, que reconheceram a autonomia das comunidades para que a resolução daquele conflito interno, né? Isso é um pouco do avanço. Isso também não cria... As pessoas olham de forma diferente, é como se tivesse uma legislação paralela, uma justiça paralela. Não é isso, né? Da mesma forma, o sistema de vigilância territorial, né? Que a Univacha faz, que os Guardiões do Maranhão faz, que a gente do GPVT faz, né? Então, a gente tem baseado todo o sistema de organização a partir da própria Constituição Federal. A gente não está criando nada, a gente vai contra nenhum sistema que fere a soberania nacional. Por exemplo, essa foto aqui foi do ano passado, em outubro de 2021. Aqui são lideranças tradicionais que têm um posto de vigilância, né, que é para fazer tipo uma filtração de quem entra e quem sai. Aqui é um combate contra o garimpo ilegal, né, na comunidade de Tabatinga, né? Eles combatem o garimpo ilegal diariamente, né? Então, nesse dia 17 e 18 de outubro, chegou informação para a polícia que as comunidades estavam tirando material, prendendo veículos e tal, né? Mas é um trabalho que a comunidade sempre fez historicamente, né? Que o BOP foi lá, não sei se todo mundo deve conhecer o BOP, a Polícia Militar de Roraima, foi lá na comunidade, invadiu a comunidade, atirou com balas de fogo, né? Por exemplo, essas lideranças aqui levaram tiros, né? Invadiu a comunidade e pronto, né? E no próprio com o sistema de... porque o próprio governo falou, você não pode fazer
a vigilância, né? Vocês não podem criar uma polícia. Aqui não é uma polícia indígena, não é uma polícia, né, que precisa de uma legislação para criar uma polícia, mas aqui é um sistema que a gente baseia na própria Constituição Federal, né, que nos garante isso, né, de criar um sistema de vigilância, de organização social, de respeitar, né, os próprios indígenas. Isso nasce das assembleias regionais, isso todo um processo até chegar à aprovação, né? Isso é uma das notícias fake news que também o pessoal fala, essa internacionalização da Amazônia, né? Demarcar Raposa Serra do Sol está entregando o território para gringo, para estrangeiro, né? Até, historicamente, a gente sempre tem um orgulho de ser brasileiro, parece que o pessoal acha que a gente não tem orgulho, né? Se você vai na comunidade Raposa Serra do Sol, várias casas têm a bandeirinha lá do Brasil, assim, bem impressionante. E, por exemplo, em Roraima, logo na 1800, mais ou menos, o limite do território brasileiro era, não trouxe o mapa aqui, mas era até a cidade de Boa Vista. E de Boa Vista para frente era território da Inglaterra, né? Então, para fazer mediação, ali a representante da Itália, era o caso conhecido como caso Pirarara, né? Para ser território brasileiro, o governo brasileiro usou nós, Wapixana, para defender que aquele território é brasileiro, porque a gente falava português, né? Então, aquela parte onde a gente mora, que é Brasil hoje, atualmente, é um território bem extenso, né? Que hoje é considerado o território brasileiro, mas só foi possível por causa dos Wapixana brasileiros. Então, achar que a gente não se considera brasileiro, que a gente não tem orgulho desse território, é jogar esse discurso para que a sociedade nos veja como um povo que quer entregar o território para ONGs, sei lá, para quem for, né? A gente isso sempre fala, a gente é o território nosso, a gente defende, tem um controle, conforme de acordo com o nosso sistema de organização, mas a gente entende que eu acho que o território brasileiro, área indígena ou não, imagino que a gente não vai perder para a ONG, né? A gente, como o caso recentemente o caso lá do território ali dos parentes, teve o caso a morte trágica ali, cruel, do Dom e do Bruno, a presença de ações de organizações criminosas, né? De facções, de milícias, né? Que tomam conta da Amazônia, né? Imagino que o Brasil tem total soberania para defender o território, mas infelizmente a gente vai perdendo o território para essas facções, né? Para essas organizações criminosas que vão para o território, começam a aliciar a liderança, começam a aliciar ali Ribeirinho, começam a aliciar vários outros, por força usando a violência, né? Imagino eu que o Brasil, se não tomar cuidado, vai perder o território para ações criminosas, né? Que infelizmente, não pode deixar, né? Por exemplo, no estado de Roraima, a maioria dos militares são indígenas, né? Que fazem a fronteira são indígenas. Então, esse discurso de dizer que vamos internacionalizar não existe. O temor mesmo é que o Brasil perca o seu próprio território para organizações criminosas, né? Senão, é o que está acontecendo, né? Dentro da própria Amazônia. Bom, pessoal, agora a gente abre para perguntas. Eu sugiro que façamos em bloco. Pode ser, Carol? Bloco de 3 perguntas? Tem 2 já aqui. Alguém? Levanta o braço. Tem uma terceira ou não? Olá, bom dia. Eu me chamo Rodrigo, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental aqui na UFSC. Estudo saneamento em territórios indígenas e queria trazer um pouco umas reflexões que vieram e uma pergunta, uma dica, na verdade, para me ajudar um pouco. Mas, primeiro, começando pela questão que foi tratada, né, a orientação tutelar sobre as ações do Estado, né? É como se fosse uma tutela, né? Isso ainda está presente nos dias de hoje, né? A gente vê, tu trouxe o exemplo lá da tua região, né? Aqui, se eu não me engano, são 25 funcionários na DCEI Florianópolis, aqui, DCEI Litoral Sul, 25 funcionários para 25 mil indígenas, ou 40 mil indígenas também, algo por aí, que pega Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Então, a gente vê isso, né? Esse abandono, ele parece ser uma ferramenta para cercear esses direitos e desumanizar vocês, assim, né? Uma estratégia bem colonial, inclusive, né? Ainda nos dias de hoje. Bom, a vice-reitora saiu aqui agora, mas, enfim. Essa herança colonial, ela ainda está aqui, ela está em Santa Catarina, ela está em Florianópolis, né? E nos exemplos que a gente tem, por exemplo, recentemente, a terra indígena de Araucari foi invadida com pessoas fardadas de militares, se eram ou não eram, ainda estão investigando, né? Que fica no norte, aqui de Santa Catarina. Aqui em Florianópolis, a gente tem a luta pela casa de passagem dos indígenas, que fica ali no Tissac. Quem não conhece, pode investigar e tal. E também tem a luta aqui dentro da universidade, né, da moradia estudantil. Então, esses processos coloniais, eles ainda estão aqui hoje, né? Então, como a universidade pode agir de forma diferente? Como a gente pode ser decolonial, né? E eu digo isso como um pesquisador aqui também. Como eu, formado nessa instituição, formado nessa cidade, minha escola foi aqui, apesar de não ser de Florianópolis, como eu não vou reproduzir essas estratégias coloniais, mesmo tentando ajudar, né? Seria por essa linha aí. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Sim. Oi, bom dia. Meu nome é Rodrigo também, Charado Rodrigo. Sou professor do Departamento de Gerência Ambiental. Primeiro, gostaria de agradecer, né, Júnior, por você vir de Roraima até aqui, compartilhar suas experiências com a gente. Mas minha pergunta é mais no seguinte sentido, né, mais relativa à questão ambiental mesmo, né. Primeiro, uma coisa que me chamou bastante atenção nas suas imagens foi a ausência da floresta, né, no território. Talvez você possa contar um pouquinho para a gente desse histórico. E outra coisa que eu ia perguntar também, eu vejo que um dos grandes problemas ambientais, né, da sociedade não indígena é essa separação entre homem e meio ambiente. Nós vemos assim que a gente vê o meio ambiente como algo separado, e até as teorias mais recentes, né, de quem estuda, por exemplo, serviços ecossistêmicos, né, que é o meu caso, ainda assim a gente vê o meio ambiente como prestando um serviço para a gente, não como sendo nós parte do meio ambiente, sendo a mesma coisa, né? E nesse contexto eu queria te perguntar, como que os povos indígenas podem nos ajudar a acordar para essa temática? Porque eu vejo que, quando a gente observa imagens satélite, por exemplo, da degradação da floresta, né, os territórios indígenas são os que mais preservaram a floresta. E os povos indígenas aprenderam, né, em milhares de anos, nessa convivência harmônica com o meio ambiente. Então, eu queria perguntar sobre essa outra via, né? Então, a gente vê os indígenas indo aprender com os não indígenas, mas eu queria saber como vocês podem nos ajudar a gente aprender com vocês a preservar o meio ambiente. Obrigado. Querem fazer de 3 ou 2 perguntas? O que vocês acham? Estão anotando? Tem mais alguém? Tem mais de 2 pessoas já. Vai mais uma? Pode ser. Pode ir. Pode ser? Bom, primeiro, Júnior, parabéns aí pela insistência, né, pela perseverança. Eu sou Paulo Horta, do Departamento de Botânica da nossa universidade. E eu tive recentemente na Estocolmo mais 50. Eu vejo que encontramos, né, de certa forma, um consenso mundial, pessoal, de que precisamos aprender com os povos indígenas, por conta do seu histórico de milhares de anos aí de convivência harmônica, como o Rodrigo já bem disse. Agora, Júnior, como é que a gente pode, a partir, né, desse histórico de convivência pacífica, pessoal, se olharmos os esqueletos, por exemplo, né, dos milhares e milhares e milhares de testemunhos da história dos povos que colonizaram o litoral brasileiro, a gente não vai ver nenhuma cicatriz. Tem um estudo de uma antropóloga que avaliou essa
essa nossa história pré-colombiana ou pré-cabralina, ou seja, as convivências eram pacíficas, porque os recursos eram abundantes. Agora, será que a gente consegue, Júnior, de forma pacífica, convencer o mundo que esse sistema capitalista é genocida e ecocida? Obrigado. Então Acho que fechamos o primeiro bloco? Isso, fechou o primeiro bloco. Júnior, salva a gente. Responde aí, vamos anotar. A Rodrigo, né? Começar com o Rodrigo. Bem, com relação a... Você falou a questão da tutela. Por exemplo, hoje a FUNAI tem 37 coordenações regionais, né? E 17 hoje, elas são coordenadas por militares, que não sabem nada sobre a questão indígena. É como voltar em 67, SPI, em que tinha aquela visão de tutelar o índio, que o índio não tinha condições de tomar suas decisões. Hoje, atualmente, o presidente da Fundação Nacional, o Marcelo Xavier, escreveu lá um livro, Uma Nova FUNAI. A nova FUNAI com o corpo de uma velha FUNAI, né? Tipo de 67, em que via o índio, o indígena, né, como de forma... como se a gente não tivesse nada tivesse fazendo nada em nosso território, em que a sustentabilidade, o meio ambiente, a gente não tivesse realizado nenhuma atividade para nos manter dentro do território, né? Então a gente vê que ainda essa FUNAI está voltando fez um retrocesso há mais de 40 anos, né? Com militares que exercem a função de chefia dentro das coordenações regionais com aquela metodologia atrás. A gente tem insistido que esse modelo não vai dar certo, né? Então, militarizar órgãos que atendem a questão indígena é retroceder na defesa do próprio direito, né? Da própria autonomia das comunidades que, ao longo dos anos, conquistaram a duras lutas, né? Então, foi um processo de luta que durou 20, 30 anos, lideranças que foram mortas nas mobilizações, como o caso do Parente Pataxó em Brasília, que foi queimado, que foi para Brasília defender o seu território, não conseguiu chegar, indo para uma cidade grande, Brasília, não conseguiu voltar para o alojamento, dormiu lá num ponto de ônibus, foi lá e foi queimado, né? Então, foram duras lutas e processos de mostrar para a sociedade que a gente tem o direito de viver dentro desse Brasil, né? Conforme os nossos costumes, línguas e tradições, né? Então, a gente está em um processo de enfrentamento desse processo de tutela que insiste em querer ressuscitar pelo esse governo, né? A gente tem um modelo próprio, a gente não está aqui inventando algo novo. Aí já entro com a do professor Rodrigo, né? Aqui eu uso uma expressão do professor, chama Dr. Ayrton Krenak, né? Eu acho que o meio ambiente, a água, a floresta, ela tem que ser o nosso espelho, né? Quando você olha no espelho, quando vai sair, imagino que todo mundo se enfeita, né? O homem, as mulheres se maqueiam. Da mesma forma, a gente tem que tratar a floresta ao rio, né? De forma que ela seja não uma parte separada, né? A gente tem que fazer parte da floresta também, né? É como se fosse um espelho da nossa vida ali, que está ali, que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada, que precisa também ser defendida, né? Como tratar essa floresta, né? Então, eu vou nessa mesma linha do Ayrton Krenak, que faz essa reflexão sobre esse sistema capitalista que chegou nas comunidades, né? A gente tem, desde 500 para cá, o nosso sistema de convivência com a própria terra, né? Por isso que a gente fala da mãe terra, que a gente é parte do território, que as pessoas acabam olhando a floresta, não enxergando as pessoas que cuidam da floresta, né? Que são os povos indígenas, populações tradicionais, ribeirinhos e vários outros povos que existem tradicionais que exercem um papel fundamental na preservação da floresta, dos campos de lavrada. A imagem que eu mostrei ali, Roraima, a maior parte é por lavrado, né? Não que derrubaram aquela área ali, é porque era floresta, a nossa área é de lavrado mesmo. A floresta existe só na área Yanomami, né? Então, a gente tem
também usado instrumentos não indígenas, como eu falei, para combater a invasão do território, usando satélite, treinamento dos nossos próprios parentes para usar mapeamento, né? Como combater, como preservar, né? Mas também aliado à nossa própria existência, né? A gente sabe que o território, a cada ano, as pessoas aumentam, né? O nosso território, ele não vai aumentar, né? Então, a gente tem enfrentado e mostrado que é possível, sim, que uma floresta em pé, a gente consiga ter um desenvolvimento que é capaz de incluir todos, né? Que é capaz de, que é possível uma floresta em pé, um campo em pé, ter uma alimentação saudável e também, além de garantir a vida dessa geração hoje, mas também uma vida das próprias gerações, né? Que vão encontrar, imagino que talvez a gente serão os culpados por deixar uma floresta, um meio ambiente totalmente devastado por uma nova geração que vem e olhar para trás e dizer que a nossa geração não foi capaz de conviver com a floresta, né? Então, acho que a gente, não sei se a palavra é ensinar para os senhores e para as senhoras, né? Mas de mostrar que existe uma alternativa viável, que não precisa de nada de estudos, método científico, é a coisa mais prática, né? Que a natureza em pé, que a gente morando, tendo uma relação não de superioridade com a floresta, né? Como existe na nossa cultura, por exemplo, a floresta tem vida, né? É como se fosse uma pessoa, né? É como um rio fosse uma pessoa que detém o direito, como qualquer outra pessoa, né? Parece absurdo ter essa noção que o rio tem direito mesmo como é uma pessoa. A gente tem disso, né? Que o rio, floresta, aquela serra, aquele ambiente sagrado, que as pessoas, até quem puder ler o livro do Davi Copenhague, A Queda do Céu, né? Ele fala muito da questão espiritual, daquela serra espiritual, como adiar o fim do mundo, né? Que a gente sempre fala isso, né? Que as pessoas acabam não entendendo essa questão espiritual que nós, pauzinhos, temos com a natureza, né? A queda do céu, adiar o fim do mundo, né? Que outras pessoas acabam ironizando, mas diz, olha, vocês também já tiveram seu fim do mundo, né? Por exemplo, a religião, quem é católico ou não, já tiveram seu fim do mundo, né? A gente também tem que é adiar o fim do mundo através dessa forma de lidar, né? Desde da questão do dia a dia, né? Dessa nossa cultura indígena, a preservação do meio ambiente, ela começa dentro da família, né? Acho que dentro da própria família, a nossa casa, principalmente, né? De como não jogar o lixo ali, de usar de forma racional a água, né? De usar a floresta, de ter uma proximidade mais forte com a natureza. Isso que nos faz... eu acho que é um chamado de todo o planeta, né? Um chamado de toda a sociedade, que a floresta em pé, ela não são interesse dos povos indígenas, é um interesse do planeta, né? O planeta, se alguém falar que existe no planeta, claro, tem vida, mas parece que ainda até hoje ninguém vai ser transportado no planeta. Então, a responsabilidade de todos nós é cuidar desse planeta, né? Que infelizmente está caminhando a passos largos para uma destruição, né? Mas tem jeito, né? Nada é impossível. Oi, bom dia. Eu sou a Alice, eu sou do curso de Museologia aqui na UFSC, então minha pergunta vai seguir uma linha diferente. E eu queria saber como que você, como indígena, enxerga a museologia, né? Que resistência é muito sobre memória, então a gente estuda muito sobre a museologia decolonial e como isso influencia na sociedade. Então, como que a museologia ela é vista pelos indígenas e como a gente pode trabalhar junto para seguir resistindo. É isso, obrigada. Olá, bom dia. Eu sou o João. Eu não sou daqui, eu sou da Unicamp, mas estou aqui, né? Parabéns aí, não peguei a palestra inteira, né, todas as falas, achei super interessante. E dentro dos tópicos que foram falados aqui,
Eu vejo muito essa questão da troca de saberes, né, entre os povos indígenas e a sociedade, hoje que a gente tem aqui, né, uma sociedade basicamente ocidental, né, com todas as suas partes ruins aqui de como a gente utiliza, né, o meio ambiente. E eu vejo essa troca de saberes muito atrelada, muito importante, né, dentro da universidade, né, da inclusão, né, dos povos indígenas dentro da universidade, trazendo esses saberes e fazendo essa troca, né, do conhecimento, e através do modelo ensino, pesquisa e extensão, né, a gente conseguir levar isso para a sociedade, né. Enquanto a sociedade continuar vendo mais, por exemplo, a história da Europa, né, a história que veio até nós hoje, e da colonização, ao invés de ver a história dos povos indígenas, a gente vai continuar sempre reproduzindo esse modelo colonialista, né. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, como você vê essa inclusão dos povos indígenas, o acesso à universidade brasileira e até a questão da permanência, né, como até teve um colega que comentou, que é extremamente importante. Como é que vocês podem vir para a universidade? Vocês têm que viver aqui, né, como é que vocês podem permanecer, viver neste lugar e fazer parte de todo este contexto, né, o que a gente está hoje aqui, pensando que a universidade seria, né, um lugar plural, né, onde a gente possa ouvir todas as vozes, né, inclusive, né, dos povos indígenas. E aí, finalizando, fazer aqui uma propaganda, né, no final do mês de julho, vai ter um Encontro Nacional de Estudantes Indígenas lá na Unicamp. Para quem não conhece, né, o evento ele é bem importante, tem várias pautas, né, sobre essa questão dos povos indígenas dentro da universidade e dos saberes, né. Então, vocês podem entrar no enei-evento.com.br para saber um pouco mais, e obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Josiane, eu sou da Geografia aqui da UFSC. E, na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma, eu gostaria de saber como é a questão dos jovens hoje em dia, nas aldeias, se existe uma aproximação deles com a vida mais urbana, se essa vida mais, assim, na nossa sociedade, digamos, branca, se ela seduz esses jovens e se eles têm uma vontade de sair das aldeias e viver nas grandes cidades. E como isso afeta... para que não se perda a tradição, né, dos povos indígenas. E a minha outra pergunta, na verdade, é por uma vivência minha, uns anos atrás. Eu estive em Porto Seguro, na Bahia, que tem bastante indígenas na cidade, e eu passei por uma área que era basicamente indígena, né, que era o pessoal vivendo lá, mas dentro da própria cidade. E eu percebi a presença de igrejas evangélicas. Então, eu gostaria de saber também... como vocês lidam com essa questão dessa aproximação e, às vezes, até, não sei, esse adentramento das igrejas, né, evangélicas dentro das tradições e das crenças indígenas? Se hoje em dia existe essa perda das tradições indígenas em relação na questão religiosa. Era isso, obrigada. Acho que tem mais... pessoas, acho que fecha esse bloco, que já foram 3, depois a gente vai para outro bloco. Bem, Alicia, foi questão da música, né? Museologia, né? Bem, fazendo a junção da Alicia, João e Josiane, né? Bem, eu acho que, para nós, povos indígenas, a luta por direito, ela sempre exigiu sacrifício, né? A gente teve que sair do nosso território para defender a nossa existência, né? E sair do nosso território isso significa também ocupar espaço na universidade, ocupar espaço em parlamentos, né? No Congresso Nacional, nas câmaras municipais, enfim... E exigiu sacrifício nosso. Infelizmente, a gente teve que passar, e ainda continuamos com esse sacrifício, né, que exige de muitos de nós, de nossas lideranças tradicionais, que iniciaram todo o processo de luta, que muitas vezes, com parceiros indigenistas, né, que abraçaram a causa, né, que não são muitas pessoas que abraçam a causa no sentido de respeitar o nosso direito de ser, né, o nosso direito de existência, né, na qual que presta homenagem
há vários indigenistas do Brasil que dedicam a sua vida ao direito dos povos indígenas, respeitando o nosso jeito de ser, né? Aqui, prestar homenagem ao Bruno, né, que é o indígena da FUNAI, que trabalhava com os parentes da Univaja, respeitando o seu território, né? Quem foi morto de forma bem cruel, né? Ao Dom também, que dedica na área de comunicação a divulgar os ataques aos povos da floresta, né? Aos povos tradicionais da Amazônia, em qualquer território brasileiro, que pessoas também que, inicialmente a fala do Nunes, os nossos parceiros da causa, né? Então, a causa indígena, por mais que a gente tenha trava uma luta diária de sair para Brasília, de muitas vezes ter que ir para a Europa denunciar as atrocidades que acontecem dia a dia, as invasões do garimpo, né? Nossas lideranças sendo mortas. Foi ano passado, mas teve Paulinho Guajajara em Maranhão, que foi assassinado por defender seu território, né? Enfim, outras várias lideranças tradicionais que são criminalizadas, né, por falar do território indígena, por defender o nosso direito. Então, a gente tem travado essa batalha muito forte no dia a dia, né? A gente não quer que nosso direito ele seja encontrado de forma mais virtual, né? A gente quer poder mostrar que a gente tem direito, né? A gente tem um trabalho em Roraima também voltado para essa questão cultural aos jovens indígenas, que para estarmos hoje aqui, a gente teve todo um processo de lutas, né? Que infelizmente foram de sacrifício e morte. Por exemplo, em Roraima, desde a década de 70 até 2020, foram assassinados 22 lideranças indígenas, né? E dessas 22, nenhuma pessoa foi punida, né? O crime ficou impune, né? Pelo Estado ou pelo governo brasileiro. Não teve investigação, foram assassinados que foram lideranças que foram mortos, né? Como se fosse nada, né? Então, no sentido mais forte da palavra. Então, a gente tem um processo também de enfrentamento, né? Com relação a toda essa questão por isso que nós juventude hoje, a gente também, como forma também de divulgar nossa cultura, né? Isso não nos diminui de ser indígena, não, de usar outras culturas para também denunciar, mas também como também mostrar o que é a cultura indígena. Por exemplo, os Guarani tem um hip hop, né? A juventude do Guarani usa o hip hop como forma também de divulgar essa cultura, mas também de denunciar a violência que sofre no dia a dia, né? E vários outros artistas que usam a arte, né, para poder divulgar a nossa cultura, né? Então, várias músicas em Roraima, por exemplo, tem vários indígenas que usam música que não faz parte da nossa cultura, né? Vai desde o forró, vai desde outros estilos musicais, mas toda a letra retratam toda a trajetória de luta, né? Desde usar um equipamento, tem vários indígenas hoje que existem várias plataformas sociais também para mostrar a realidade indígena, mas também mostrar a cultura indígena, que a gente também, nós povos indígenas temos o direito de exercer a nossa identidade de forma natural também, né? Então a gente tem também buscado essas redes sociais, principalmente a juventude, né, de se apropriar, mas sem perder a sua identidade, né? Aí também entra essa questão da própria presença da religião, né? A religião, historicamente, a Igreja Católica, desde a invasão ao território brasileiro, né, a presença essa influência de catequizar o índio, né? Dizer que a gente não tem religião, dizer que hoje atualmente várias religiões entraram na comunidade, com esse discurso de que a gente não tem religião, que a gente não tem espírito, que a gente não vai ser salvo, né? Particularmente tem uma outra visão sobre isso, né? Que a gente tem um Deus, né? Pode ser que um Deus de vocês, o Deus ocidental, o Deus aquele criador, né? Mas a gente tem um Deus também, que a gente lá chama de Maruai, né? Que é um Deus também, pode ser que a gente chama de outro nome, né? Vocês chamam de Deus, né? Mas a gente chama de Maruai, a gente chama de xamã. São deuses que têm a mesma que cuidam do seu povo, né? Então pode ser que o Deus de vocês fala de vocês, se todo mundo é religioso, mas uma forma mais para explicar, né? A gente tem enfrentado isso na comunidade, né? De exigir que as comunidades têm que seguir a igreja, né?
E a gente tem lutado bastante para isso hoje, atualmente, principalmente a nossa geração, dizer, olha, a gente tem a nossa identidade, né? A gente tem o direito de cultuar o nosso próprio Deus, né? Pode ser um Deus de vocês, mas, claro, também, se o indígena quiser também ser evangélico, católico, isso não tira o direito dele também, né? Mas se aquele indígena também quiser ter a sua própria religião, que não é de nenhuma, não foi trazido de fora, ele tem o direito também de exercer essa religião em qualquer ambiente, seja na comunidade ou seja em qualquer ambiente fora da sociedade, né? Essa questão da religiosidade, para nós, não está ligado só ao Deus, né? A religiosidade está ligada muito à questão da espiritualidade, a relação homem-natureza, meio ambiente, né? Por isso que a gente tem esse enfrentamento. Mas a religião chegou na comunidade de forma muito forte, né? A ponto de dizer que a gente não pode usar nossos trajes culturais, porque a gente está indo contra a própria... o que diz a Bíblia, né? Então a gente tem feito, não, isso não pede. Se você quer falar de Deus, não importa o que você está usando, qualquer tipo de vestimenta não faz de você cristão ou menos cristão, né? Nós temos batido nessa tecla, né? Então, bem, a nossa, hoje, a Josiane, né? A juventude tem se apropriado isso, né? A várias comunidades chegou a internet, né? E a nossa liderança tradicional, a gente tem falado, a gente não pode pedir. Uma hora tinha que chegar a isso mesmo, né? A gente não pode esconder o acesso à internet, a outros instrumentos que a sociedade de fora já tem há mais tempo, né? A liderança não tem se recusado que esses meios sociais pudessem chegar na comunidade. Mas de forma... Claro, a gente não tem um controle maior, mas a gente tem usado essas ferramentas como também uma forma de demonstrar a nossa autonomia, né? Em Roraima a gente não tem um museu, não tem esses instrumentos que guardam toda a história do povo indígena, né? Em cada comunidade tem a sua forma de registro. Muitas vezes o registro é muito mais de forma oral, né? Transmitir para o seu povo o que aconteceu, né? Mas é um trabalho também que a gente tem que construir entre nós povos indígenas, né? Só mais duas perguntas, né, que já tinham levantado, e depois a gente vai ter que encerrar, por causa que vamos iniciar a próxima palestra. Bom dia, meu nome é Thaís Franco, eu sou engenheira civil pela Federal do Amazonas, sou amazonense. Lá na região, ultimamente a gente tem visto uma crescente na violência por causa do tráfico de drogas, principalmente pelo controle da rota de tráfico ali nas áreas fronteiriças, né? E que é mais na parte do interior do Amazonas. Eu gostaria de saber se essa guerra de facção, controle do tráfico, tem influenciado de alguma forma na comunidade indígena, como vocês têm feito para tentar se proteger, ou como que vocês lutam contra isso, ou como tem sido a realidade de vocês, porque na região, por exemplo, de Manaus, está bem fora de controle a violência, está meio que abandonado. E é basicamente isso. Olá, eu me chamo Matheus, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas aqui da UFSC. E eu vi faz uns meses, eu acho, uma página no Instagram de um jovem indígena que estava publicando frases, palavras da língua nativa dele. E eu achei isso muito interessante porque, né, com o passar dos anos, desde 1500, a cultura indígena acaba, né, ficando perdida em relação à cultura ocidental e branca que vai se enraizando e tal. E eu gostaria de saber se você pode falar um pouquinho sobre essa questão de como que as comunidades indígenas tratam essa questão de tipo, sabe, a linguagem tá diminuindo a quantidade de pessoas, por exemplo, que sabem a língua de determinada comunidade e essas questões.
Bem, Thaís e Matheus, bem, com relação a Thaís, a gente lá em Roraima também, a gente tem destacado que muitos crimes que acontecem dentro dos territórios indígenas e outros territórios, às vezes por simples ausência do próprio Estado, né? A gente tem insistido bastante isso, que as comunidades criaram a sua própria vigilância territorial, porque o Estado tem se afastado, né, de fazer o seu papel de fiscalização das fronteiras, de fiscalização, ter a presença em municípios, de ter adotado instrumentos para combater esses crimes que acontecem tanto na Amazônia, por exemplo, na Univage, território ali, a ausência do Estado muito forte, né, em que os próprios indígenas se organizaram para combater organizações criminosas muito fortes, com armas, né, da mesma forma lá no Maranhão, dos Guajajá, dos Capó, com seus guardiões, enfrentam madeireiros que entram no seu território, porque ali não existe o efetivo da própria Polícia Federal, da própria FUNAI, que está totalmente sucateada, né? Falta de funcionários, ou que todo critério hoje para que as coordenações regionais possam entrar, fazer o monitoramento territorial, agora tem que ter autorização da FUNAI Brasília. A gente tem visto essa ausência, principalmente da FUNAI e do IBAMA. Por exemplo, órgãos na área do meio ambiente nesse governo foi totalmente desestruturado, né? Então, o próprio aparato do Estado, ela reflete no fortalecimento dessas organizações criminosas nos territórios indígenas, né? Por exemplo, hoje o garimpo na Raposa Serra do Sol, quase 4.000 garimpeiros. Eles nunca tinham tanta força, né? Parece que agora defender a ilegalidade é algo que faz eles pessoas que considerados pelo esse governo pessoas do bem, né? Cidadãos do bem, aquela expressão que fazem, né? Mas é justo que o garimpo dentro do território indígena é crime, né? A gente não está inventando uma coisa, porque isso é por força de lei, né? Hoje, garimpo na terra indígena é crime, por isso a gente combate esse tipo de ação dentro do nosso território. E por isso que nossas ações de vigilância do território, nosso modelo de organização, né? Seja fazendo vigilância, seja tendo instrumentos tecnológicos para fazer o combate, a gente tem levado para o Ministério Público Federal, levado para a FUNAI, para o IBAMA, essas denúncias, né, do aumento criminoso de garimpeiros, de madeireiros, de pescadores ilegais que entram na terra indígena, de organizações criminosas, de facções, né, que vão para o garimpo lá na terra indígena Yanomami, né? Recentemente, a área Yanomami são quase 20.000, como eu inicialmente falei. Existe uma cidade próxima ao território Yanomami, em que várias lideranças, vários jovens estão sendo cooptados, manipulados, levam em troca de material, para que eles possam defender o garimpo. Então, a gente entende que o Estado deve ter um papel importante na fiscalização do território brasileiro. Isso inclui as terras indígenas, né? A gente tem, a gente está ali também com essa parceria através do nosso sistema, né? Como eu falei, a juventude hoje usa dessas ferramentas, né? Do Face, do Instagram, outros tipos de ferramentas, plataformas digitais, que para também uma forma de divulgar, né? A gente sabe que isso é importante para nós também, ter acesso a essas plataformas digitais para poder também divulgar a nossa questão cultural, mas também como denunciar essas invasões que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, a gente tem levado em consideração muito essa questão das redes sociais também, que não nos impede também de isso nos tira direito e também não nos deixa de ser indígena, né? Então, basicamente é isso, Thaís e Matheus, né? A juventude indígena também usa de ferramentas para poder divulgar e denunciar as questões relacionadas à questão indígena. Júnior, o pessoal me autorizou a fazer uma última pergunta ali, vou ser bem breve. Em primeiro lugar, gostaria de te cumprimentar como meu colega, sou advogado e em 14 anos de profissão, tu é o primeiro colega indígena advogado que eu conheço, então queria te expressar que eu tenho muito orgulho de te ter como colega. E a pergunta que eu vou fazer é bem na nossa área, na área jurídica. A gente sabe que uma das formas de violência
que os povos indígenas sofreram, né, foi a imposição de um novo sistema jurídico que foi trazido simplesmente da noite para o dia, trazido para o Brasil, para o território aqui, e que negou o sistema jurídico que aqui existia, de regras, de normas, de autonomia, de auto-organização desses povos, né. E, ao longo desses séculos, né, um longo caminho vem sendo percorrido para que esse sistema jurídico, essa autonomia, essa auto-organização seja respeitada. E aí, como colega advogado, eu te faço uma pergunta, como que vem sendo o processo, né, de vencer as barreiras de acesso à justiça que sempre houveram desde o início, que eram muito maiores, que parece que isso vem evoluindo. Como foi esse processo e como está hoje o acesso à justiça, né, num momento, um contexto de tantos problemas graves, né, de avanço de mineração, de garimpo e uma série de outros problemas que têm que ser enfrentados. Muito obrigado. Bem, em Roraima, a gente tem, eu particularmente tenho defendido muito esse sistema das comunidades. Eu chamo de sistema jurídico indígena, né? As comunidades, historicamente, têm as suas próprias regras, a própria justiça comunitária, né? Isso por mais não esteja escrito ali no papel, mas é resolvido de forma oral, né? A gente tem um sistema de justiça próprio, né? Que é muito mais, eu acho que muito mais antigo que a própria justiça do Estado brasileiro, né? Desde quando o Estado chegou aqui, as comunidades tinham um sistema de resolução de conflitos internos, né? Em Roraima, por exemplo, tem um caso de 2000, a gente chama de caso Basílio, né? Que a própria Justiça Federal reconheceu o regimento da comunidade da forma de punição. Aí, em 2014, foi o caso Denilson, né? Que a comunidade levou o caso para o Poder Judiciário. Tem uma pequena jurisprudência ainda no TJ de Roraima, em que reconheceu o sistema da comunidade indígena. Por exemplo, lá em Maturuca, na primeira foto que eu comentei, lá existe um polo dos conciliadores e mediadores indígenas, né, que foi reconhecido, inclusive, na época era o presidente do STF, Levadossi, foi lá, inaugurou esse polo, né, e lá na minha comunidade a gente está criando um projeto de fazer um centro comunitário de resolução de conflitos internos, a partir da própria norma da comunidade, que casos tanto de mediação de conflitos internos, de conciliação, mas até casos muito mais graves, como questão de homicídio, também, para que as comunidades tenham poder e autonomia de resolver aquele conflito, né? Claro, a gente não impede também o acesso à justiça, né? A gente entende também que essa forma de resolução de conflito é o acesso à justiça, né? Então, o acesso da forma que o indígena chegar perante o juiz, ou desde a parte ainda do inquérito, o delegado, né? Às vezes o indígena não sabe falar português, né? Chega lá, não, perante o juiz, o Ministério Público e a Defensoria. O indígena não sabe falar português, então tem o direito de defesa ali, entendeu? Até o próprio português acaba prejudicando o próprio indígena. Então, muito mais fácil que um conselho de lideranças indígenas possa resolver internamente aquele conflito e que aquele conflito, aquela pena aplicada é mais justa, né, para aquele indígena que cumpre a pena dentro da comunidade. Por exemplo, a gente tem, lá em Roraima, a gente tem quase 158 indígenas cumprindo pena no sistema prisional de Roraima, né? A gente tem batalhado que, a partir do semiaberto, né, ou até insistido antes de ele cumprir pena, semiaberto, por exemplo, o indígena não tem emprego na cidade, né? Até um preconceito ainda, né? Diz, olha, vai para a cidade, você tem o semiaberto, conseguiu um emprego e depois vai dormir na cadeia. A gente tem insistido que o semiaberto você possa cumprir dentro da comunidade, né? Desde que a comunidade aceita esse indígena retornar à comunidade e cumprir o restante da pena, né? A gente tem insistido isso, né? Que a comunidade, a relação com a comunidade e aquele indígena para que cumprir o prêmio da pena. Mas a gente está trabalhando em Roraima com isso, né? Para fortalecer o sistema jurídico indígena nas comunidades a partir dos seus regimentos e protocolos internos. Bom, gente, quem tiver mais perguntas, acredito que possa conversar com o Nunes e com o Júnior Nicasso após a palestra. Agradecemos muito a conversa, foi muito esclarecedor e eu penso que, para além de sairmos daqui esclarecidos ou com mais conhecimentos, também saímos um pouco mais revoltados, né? A questão da terra, principalmente, que do alto dos nossos apartamentos ou do baixo dos nossos pequenos kitnets, onde nosso direito de terra já foi roubado, e possamos refletir um pouco mais sobre também aqueles que estão há 522 anos sofrendo, sendo assassinados, não só de corpo, mas também de ideologia e de todas as maneiras possíveis, né?
É isso, obrigado. Queria só, pode quebrar uma regrinha aqui? Eu queria só chamar, não sei se a coordenadora do curso pode, eu queria chamar alguém para ler essa frase aqui. Se alguém se voluntaria. Só para a gente terminar e agradecer. A floresta perdeu seu silêncio. Palavras demais nos vêm das cidades. Vários de nós foram até elas, para tratar de doenças ou defender nossa floresta. Brancos visitam sempre nossas casas. Suas palavras entram em nossa mente e a tornam sombria. Esses forasteiros não param de nos preocupar, mesmo quando estão longe de nós. Livro A Queda do Céu. Muito obrigada. Pessoal, a gente aproveita para lembrar que